Hoje é a primeira mensagem, já propriamente dito na carta de Timóteo. No domingo passado pela manhã, nós apresentamos um pano de fundo quanto à realidade de embates, que o avanço do Evangelho ele vai proporcionar consigo sofrimento pelo Evangelho. Então, hoje iniciamos a carta em si e vamos meditar nos seus dois primeiros versos. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Os irmãos encontraram? Então, vamos orar primeiro, depois da oração vamos ler a Bíblia e já explanar. Obrigado, Deus, mais uma vez, a nossa gratidão, Senhor, pela bênção de podermos estar diante da Tua palavra e ler agora, ó Deus. Que Teu Espírito Santo venha nos falar profundamente nessa manhã, de modo que tenhamos uma fé bíblica, que tenhamos segurança e a certeza de que Tu és Deus de promessas, Tu és Deus que, ó Deus, mesmo no sofrimento, jamais deixará de cumprir aquilo que Tu determinaste. Obrigado, Pai, por Tua bondade, por Teu amor. Fala-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vejam aí na sua Bíblia, acompanhem comigo, por favor. Paulo fala assim para Timóteo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe um princípio básico, irmãos, quando nós estamos aconselhando uma pessoa que está sofrendo. Quando você quer ajudar uma pessoa que está passando por luta na sua vida, tempestade, e as lutas e tempestades, elas fazem com que nós vejamos o mundo de uma maneira obscura. O sofrimento, ele tira de nós aquela beleza da vida, no sentido de percebermos que o mundo não é cinza, mas o mundo é colorido. Quando nós aconselhamos, quando nós ajudamos uma pessoa que está passando por grandes batalhas e grandes lutas, um princípio básico no aconselhamento bíblico é você trazer à memória, é você mostrar na palavra de Deus quais são as promessas de Deus. O que Deus prometeu, o que Deus nos dá como segurança. E é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo, ele inicia a sua segunda carta a Timóteo, trazendo uma palavra de promessa a Timóteo. Irmãos já sabem, já conhecem, Timóteo é um jovem pastor. O contexto a qual ele pastoreia em Éfeso é um contexto bastante turbulento. A igreja de Éfeso é uma igreja muito qualificada, é uma igreja muito forte. No entanto, era uma igreja que vivia momentos de grande tensão. Haviam lobos vorazes, haviam bestas feras, haviam homens maus, inescrupulosos dentro da igreja de Éfeso. E quando Paulo fala a Timóteo, por ser jovem e a sua personalidade, ele estava muito desanimado. Timóteo pensava em desistir. Timóteo já não estava tão entusiasmado como outrora. E Paulo então escreve a Timóteo, mostrando a Timóteo, no seu primeiro versículo, que o Evangelho de Deus, ele é promessa de vida que está em Cristo Jesus. A grande mensagem nessa manhã, queridos, é reconhecermos que o Evangelho de Deus é promessa de vida em Cristo Jesus. Então Paulo introduz a sua palavra a Timóteo, querendo que Timóteo reconhecesse isso. Muito embora por batalhas terríveis passasse, muito embora não fosse fácil pastorear aquela igreja, há muitas situações que ele deveria lidar, e nós nessa série vamos perceber isso, quais são essas situações. Timóteo não poderia se esquecer da verdade de que o Evangelho é promessa de vida que está em Cristo Jesus. E olhando para a vida de Paulo, olha no versículo 1, por favor. Paulo fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. O que nós temos aqui quanto à pessoa de Paulo? Primeiramente, Paulo, ele está convicto de que o próprio Senhor Jesus o convocara para pregar o Evangelho a todos aqueles que não eram judeus. Paulo, ele tem uma profunda certeza. E esse é o padrão de Paulo ao apresentar-se na sua
Paulo, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a ordem de Deus. Por exemplo, quando você pega 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, 2 Coríntios 1, 1 e Colossenses 1, 1, todo o início dessas epístolas, dessas cartas, o apóstolo Paulo fala isso: pela vontade de Deus ou pela ordem de Deus. Pela ordem, pela vontade de Deus, eu sou apóstolo. É interessante pararmos e pensarmos nisso, porque vivemos momentos na história da igreja em que os crentes do Senhor Jesus não são crentes convictos de sua fé. Irmãos, eu quero que nós olhemos para Paulo e reconheçamos o quanto que Paulo é um homem que tem convicção, o quanto que Paulo é um homem que tem firmeza naquilo que ele crê. Ele não fica em cima do muro, ele não fica considerando a possibilidade de ser outra coisa, mas ele sabe exatamente o que ele é, ele sabe exatamente qual é a vocação que ele tem, qual é o chamado de Deus em sua vida. É importante que você e eu, que nós saibamos qual é a vontade de Deus em nossa vida. Nós não podemos, irmãos, vir à igreja, caminharmos uns com os outros, com dúvidas quanto a isso, aquilo que é fundamental, elementar, básico. Por que eu estou aqui? Quem é Jesus na minha vida? Realmente eu tenho compreensão de que eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura, sou discípulo de Jesus. Paulo, ele tem convicção. Abra, por favor, sua Bíblia, em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Paulo, quando fala à igreja da Galácia, ele mostra exatamente isso, que a convicção que ele tem provém de um relacionamento pessoal com Jesus. Você só vai ter convicção da sua fé em Jesus Cristo se você tiver um relacionamento pessoal com Jesus. Gálatas 1, 11 e 12, Paulo fala assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas recebi mediante a revelação de Cristo Jesus. Paulo, ele prega o evangelho não porque algum apóstolo sentou com ele, o doutrinou, o explicou, mas exatamente o contrário. É o próprio Senhor Jesus que revelou-se a si mesmo a ele, fazendo um apóstolo de Cristo fora do tempo. Então Paulo, ele tem convicção disso. Eu pergunto a você, adulto, jovem, criança, que convicção você tem que é de Jesus? É muito importante termos convicção. Quando Paulo está defendendo-se diante ao rei Agripa, Paulo, ele vai declarar algo muito importante. Abre lá em Atos 26, 16 e 18. Atos 26, 16 e 18. Paulo aqui apresenta a sua defesa. Paulo fala aqui da sua conversão a Jesus. Ele fala do momento em que Jesus, no caminho de Damasco, apareceu. E olha o que Paulo diz ao rei Agripa quando defendia a sua fé, o seu apostolado, o ministério que recebera de Cristo. Ele diz assim: e o Senhor respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. Versículo 18. Você vai abrir os olhos deles a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser povo escolhido de Deus. Que coisa linda! Paulo está diante a um rei defendendo-se, falando de sua conversão, do seu chamamento que Cristo fizera. Então, a convicção de Paulo quanto ao ministério apostólico vem de uma certeza de que é o próprio Senhor Jesus que o chama. E quando nós olhamos para isso, irmãos, Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo, ele está no final da sua vida. Paulo está velho. Paulo está quase que morrendo. É muito provável que seja em torno do ano 64 aqui.
E no capítulo 4, versículo 6, Paulo dedicou toda a sua vida, preste atenção nisso, isso é muito importante. Paulo dedicou toda a sua vida a Jesus Cristo. E no final da sua vida, ele está numa masmorra. Ele está pela segunda vez preso em Roma. Preso, sofrendo. E no versículo 4, capítulo 4, versículo 6 da carta de Timóteo, da segunda carta, Paulo vai fazer um pedido a Timóteo que traga sua capa de inverno, porque está frio, está chegando o inverno pesado. Olha aí na sua carta, aí, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Está vendo? Ele está próximo de sua morte. E no versículo 13, olha o versículo 13: quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha o versículo 21. Apressa-te e vem antes do inverno. Então, Paulo, ele está no final de sua vida dedicada toda ao Evangelho de Deus, à pregação do Evangelho, ao ensinamento da sã doutrina, e o final de sua vida não é glorioso, mas é infame. Paulo está na masmorra, morrendo. É muito provável que Paulo tenha sido decapitado, porque ele era cidadão romano, e um cidadão romano tinha os privilégios na sua morte, e a morte por decapitação. Então Paulo, ele não inicia, preste atenção nisso, Paulo não inicia sua carta reclamando, lamentando. Paulo não inicia sua carta dizendo, porque eu dediquei toda a minha vida a Deus, agora eu estou passando por isso. Não, ele fala: Timóteo, preste atenção, meu filho, reconheça que o Evangelho de Deus é a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Irmãos, um homem que dedicou toda a sua vida, um final terrível, e fala: meu filho, o Evangelho é a promessa de vida. Nós precisamos ter essa convicção, queridos. A convicção de que o Evangelho de Deus é a promessa de vida. Olha no capítulo 2, aliás, capítulo 1, versículo 10, da segunda carta de Timóteo. Paulo fala assim, versículo 10: e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante ao Evangelho. É muito claro isso. Ou seja, o ministério que Timóteo recebera é o mais sublime de todos. Queridos, pregar o Evangelho de Deus, testemunhar de Jesus, anunciar o Evangelho da salvação é o ministério mais glorioso que existe na face da terra. E é isso que Paulo está mostrando a Timóteo, porque está falando da vida eterna, da promessa da salvação. E o dever de Timóteo era o quê? Era guardar esse ministério, era sofrer por esse ministério, era perseverar nesse ministério, era pregar esse ministério. Capítulo 1, versículo 14 fala: guarda. No capítulo 2, versículo 2, 8 e 9, ele fala: sofre. No capítulo 3, versículo 13 e 14, ele fala: persevera. No capítulo 4, versículo 1 e 2, ele fala: prega. Ou seja, nós precisamos guardar o Evangelho de Deus, nós precisamos sofrer pelo Evangelho de Deus, nós precisamos perseverar no Evangelho de Deus, nós precisamos pregar o Evangelho de Deus. É isso que Paulo está falando a Timóteo. É essa postura que Timóteo tinha que ter. Agora, quando Paulo continua a escrever a Timóteo, ele vai falar de algo mais pessoas. Não somente que o Evangelho é vida, o Evangelho é essa promessa da vida que está em Cristo Jesus, mas no versículo 2, Paulo fala algo muito lindo. Paulo vai apresentar a Timóteo as bênçãos do Evangelho. Olha o versículo 2. Quais são? Olha o versículo 2 e pergunta para você mesmo: quais são as bênçãos do Evangelho? Paulo diz assim: a Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo apresenta 3 bênçãos do Evangelho. A primeira bênção do Evangelho que Paulo coloca a Timóteo, Paulo sofrer, e Timóteo também haveria de sofrer. A primeira bênção é a bênção da graça. A bênção da graça. A bênção da graça é a
a bênção do favor imerecido de Deus. Esse Deus gracioso que está sempre em ação, sempre cuidando de seus filhos. Esse Deus que bondosamente, graciosamente nos abençoa. Lembremos-nos, irmãos, que nós somos salvos pela graça, por meio da... Isso não vem de... É dom de Deus. Então Paulo está dizendo a Timóteo: meu filho, a bênção da graça, fortaleça-te nisso. Você vai sofrer pelo Evangelho de Jesus. Agora tenha consciência dessa bênção da graça. A graça, portanto, a certeza do que, queridos? A certeza do perdão de Deus. É pela graça que somos perdoados, pelos méritos de Jesus. É pela graça de Deus. Qual é a segunda bênção que Paulo coloca a Timóteo? A bênção da misericórdia. E o que é então misericórdia? Misericórdia é o que? É o terno amor de Deus para todos aqueles que estão sofrendo. Misericórdia é o terno amor de Deus para todos aqueles que estão angustiados, aflitos. É interessante que Paulo ele escreve aqui para Timóteo. Timóteo é pastor de uma igreja, a grande igreja de Éfeso, uma igreja muito forte, mas uma igreja que estava enfrentando muitos problemas. Uma igreja que havia lobos vorazes, é uma igreja que havia bestas feras, era uma igreja que havia grandes embates. Ao longo dessa série vocês vão ver isso. Então Paulo está falando que, meu filho, o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é misericordioso conosco. Não te esqueças disso. O terno amor de Deus lhe acompanhará nos embates do ministério. O terno amor de Deus proverá consolo, proverá coragem, proverá tudo que é necessário. Então, a misericórdia, irmãos, está profundamente relacionada às batalhas e sofrimentos da vida. Quais sofrimentos você tem passado? Quais lutas, dificuldades? Por causa do Evangelho, porque você crê em Jesus? Nós passamos por lutas que nós não passaríamos se nós não fôssemos crentes. Dentro de casa, fora dela, onde quer que seja. Então, quando nós temos a convicção, lembra de Paulo, a convicção de Paulo? Quando temos a convicção que o Evangelho é promessa de vida, e eu tenho certeza da bênção da misericórdia de Deus, eu estou seguro da compaixão, da bondade, do terno amor de Deus para comigo. E a última bênção, qual que é a última bênção que Paulo fala? A bênção da paz. É interessante que a paz vem por último, por quê? Porque paz não é o objetivo final, paz é resultado. A paz, ela deriva, ela é fruto, ela é consequência da graça e da misericórdia. A graça que nos dá segurança do perdão, da salvação, a misericórdia que nos dá segurança da presença consoladora de Deus nas minhas aflições. Então é muito importante notarmos isso. A graça é, portanto, o fruto da graça, a paz é, portanto, o fruto da graça e da misericórdia de Deus que há em Cristo Jesus e em nosso Deus. Só a paz, portanto, quando se confia, se desfruta da graça e misericórdia de Deus, sem estas bênçãos primeiras não existe paz. Agora é interessante, o mundo clama por, mas o mundo despreza o quê? A graça e a misericórdia de Deus. O mundo nunca alcançará paz enquanto não se render à graça e à misericórdia de Deus que está em Cristo Jesus. Então, meus queridos, nós temos que ter essa convicção. Nós precisamos ter essa certeza. Porque sabemos que tão somente assim poderemos permanecer. Então, diante do seu sofrimento, lembre-se da promessa de Deus. Lembre-se disso. Diante do sofrimento. O Evangelho é a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos estar todos juntos isso? O Evangelho é a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Vamos dedicar nossa vida ao Evangelho, tá, queridos? Vamos ser crentes de convicção e não por outra razão. Ó Deus, obrigado, Pai, pela bênção de nessa manhã ouvimos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por sabermos que
que o Senhor cumpre as suas promessas. Obrigado porque nós temos certeza e segurança naquilo que o Senhor declara, que em Cristo Jesus nós temos vida completa, vida abundante. Obrigado porque o Teu Evangelho é vida, obrigado pelas bênçãos do Evangelho, obrigado pelo Teu amor e Tua bondade. Dá-nos, ó Pai, uma manhã proveitosa de estudo e que possamos nos fortalecer na fé que é em Cristo Jesus e sermos filhos e filhas que o amem e se dedicam ao Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos dividir em sala. Deus abençoe a todos.